E aí pessoal, tudo bem? Continuando a nossa revisão de conceitos. Neste vídeo nós vamos encerrar esta revisão. Nesse primeiro momento eu vou recuperar alguns resultados obtidos no vídeo anterior. Posteriormente, na sequência, nós vamos falar da força eletrostática e do gradiente da energia potencial eletrostática. Primeiramente, vamos falar da independência do caminho mais uma vez. Como nós vimos, o trabalho realizado pela força eletrostática independe da trajetória efetuada pela partícula de carga Qzinho. Depende apenas do ponto de partida e do ponto de chegada. É por isso que nós podemos associar ao trabalho realizado por esta força uma variação de energia potencial. Vamos ver a repercussão disso em um caminho fechado. Observe a figura. Vamos levar uma partícula de P1 a P2 ao longo de um caminho C1. Posteriormente, nós vamos levar essa mesma partícula de P2 para P1 ao longo do caminho menos C2. Vamos imaginar que a partícula possui carga Qzinho. Bom, começando a nossa análise. Eu posso escrever nesse primeiro momento que o trabalho realizado pela força eletrostática no deslocamento dessa partícula de carga Qzinho de P1 a P2 ao longo do caminho C1, que é igual ao trabalho realizado pela força no deslocamento dessa mesma partícula de P1 a P2 ao longo do caminho C2, pois o trabalho independe da trajetória descrita pela partícula no espaço. Perceba que se eu vou de P1 a P2, eu estou percorrendo o caminho C2, oposto ao caminho menos C2 que vai de P2 a P1. Essa última integral de linha pode ser escrita como negativo da integral de P2 até P1, perceba a inversão dos limites de integração, por isso o sinal de menos, de F escalar dl, do produto escalar desses dois vetores. Perceba que o sinal de menos aqui aparece pelo seguinte fato. Quando eu vou de P2 até P1, o dl vetor ele mantém a mesma direção em todos os pontos da trajetória, porém assume sentido oposto. É por isso que o sinal do trabalho é alterado. A partir dessa igualdade, agora, enfim, vamos calcular o trabalho realizado pela força no deslocamento dessa partícula ao longo desse caminho fechado. Para calcular esse trabalho, eu vou calcular o trabalho realizado pela força F no deslocamento da partícula de P1 a P2 ao longo do caminho C1 e depois eu vou somar com o trabalho realizado pela força F no deslocamento dessa mesma partícula de P2 a P1 ao longo do caminho menos C2. Perceba na igualdade acima que essa integral que aqui está aparece aqui. Se eu jogar o sinal de menos para cá, eu observo que esta integral de linha é justamente essa integral de linha com um sinal negativo. Portanto, essa soma vale zero. Consequentemente, nós podemos afirmar que o trabalho realizado pela força F no deslocamento de uma partícula ao longo de um caminho fechado C qualquer no espaço vale zero. Para ilustrar que o caminho é fechado, eu coloco uma pequena circunferência nessa integração de linha. Perceba que esta igualdade ela ocorre para o caso da força F em questão ser uma força conservativa. Então nós estamos falando aqui da força eletrostática, por exemplo. Nós poderíamos também citar a força-peso. Muito bem. E nós podemos enunciar essa igualdade também da seguinte forma. Se F é uma força conservativa, a circulação da força F ao longo de um caminho fechado C é nulo. Dando sequência, ainda recuperando um resultado obtido no vídeo anterior, vamos falar um pouquinho de trabalho e variação de energia potencial. Como o nosso objeto de estudo aqui, a grandeza, objeto de estudo é a força eletrostática,
Vamos partir dela. Nós vimos que a força eletrostática ela é Qzão vezes Qzinho sobre 4π ε0 R ao quadrado. Se eu quiser representar na forma vetorial, basta colocá-la na direção do versor R. E nós vimos também que a energia potencial eletrostática é Qzão vezes Qzinho sobre 4π ε0 Rzinho. Observando essas duas expressões, nós podemos extrair daí uma relação entre a força e a energia potencial correspondente. Perceba que ao fazer a derivada da energia potencial em relação a Rzinho, nós obtemos a expressão da força. Observe, quem é constante nós vamos retirar da derivação. Então eu vou fazer a derivada em relação a Rzinho de 1 sobre Rzinho. Mas 1 sobre Rzinho é Rzinho elevado a menos 1. Então eu posso aplicar aqui a regra do expoente. Consequentemente, este resultado nos dá menos 1, que multiplica R elevado a menos 2. Então vamos colocar este resultado aqui, menos 1, vezes R elevado a menos 2. Então o R a menos 2 vai para o denominador. Perceba que Qzão Qzinho sobre 4π ε0 R quadrado nos dá a expressão da força. Então, se eu colocar esse sinal negativo para cá, a gente percebe que a força é o negativo da derivada em relação a Rzinho da energia potencial eletrostática. Vamos escrever essa relação? Ela é extremamente importante. Então, a partir dessas duas expressões, nós temos que a força é o negativo da derivada em relação a Rzinho da energia potencial eletrostática. A representação vetorial é esta, basta colocar o vetor F na direção do versor R associado. Agora, nós podemos obter uma expressão análoga a esta. Na verdade, é a mesma expressão, só que na dependência das variáveis x, y e z. Vamos entender por quê? Imagine aqui nessa figura a situação da carga Qzão fixa no espaço e uma carga mais Qzinho ocupando determinada posição. Como nós sabemos, o vetor que liga a carga mais Qzão até a carga mais Qzinho é o vetor R, cujo módulo representa o Rzinho que aparece aqui nas duas expressões. Perceba que, se a carga mais Qzinho ocupa diferentes posições no espaço, o vetor R muda sua orientação no espaço e, portanto, suas coordenadas x, y e z também são alteradas. Logo, está implícito na expressão da força e na expressão da energia potencial que elas são funções de x, y e z, pois se Rzinho varia, suas coordenadas também variam. Então vamos lá, vamos escrever aqui para tomar nota. Que U também pode ser interpretada como uma função de x, y e z. E que o vetor F é um campo vetorial no espaço que também depende de x, y e z na direção do versor R correspondente. Então, a partir dessas considerações, vamos agora recuperar mais uma vez um resultado do vídeo anterior. Nós vimos que o trabalho é dado pelo produto escalar da força pelo deslocamento infinitesimal sofrido pela partícula. E isso corresponde ao negativo da variação de energia potencial. Como nós estamos trabalhando com diferenciais, a expressão fica desta forma. Se você quiser recuperar o resultado anterior, basta colocar o trabalho é igual à integral de linha de P1 a P2 do produto escalar desses dois vetores igual a menos ΔU. Aí o Dzinho sai de cena, entra o delta. Bom, vamos escrever o produto escalar. Nós sabemos que a força F no espaço ela possui uma componente x na direção y, uma componente y na direção j
e uma componente z na direção k. E o deslocamento infinitesimal também. Ele é um vetor tridimensional. dx na direção y, mais dy na direção j, mais dz na direção k. E du é o diferencial total dessa função escalar, a energia potencial eletrostática. Como ela é uma função de x, y e z, nós sabemos lá do estudo do cálculo 2 que eu posso representar du da seguinte forma: del u del x dx mais del u del y dy mais del u del z dz. A partir dessas três expressões, nós podemos então relacioná-las nessa igualdade. Perceba o seguinte: quando eu faço o produto escalar do vetor f pelo vetor dl, eu obtenho fx dx mais fy dy mais fz dz. Guarde isso. E isso é igual ao negativo de del u del x dx, del u del y dy, del u del z dz. Então vamos fazer a correspondência. O fx dx está associado com o negativo de del u del x dx. Portanto, comparando essas duas expressões, vamos escrever esses dois termos. O fx dx, que vem desse produto escalar, ele está para del u del x dx. Da mesma forma que fy dy está para menos del u del y dy, por conta do sinal de menos. E fz dz está para menos del u del z dz. Perceba que a força F, a componente do campo vetorial F na direção x, o Fx, está para menos del u del x. Melhor dizendo, Fx é menos del u del x. Consequentemente, o Fy vai ser menos del u del y e o Fz menos del u del z. Comparando e obtendo esses resultados, nós podemos reescrever o vetor f da seguinte forma. O vetor f, ele agora é dado por menos fx. Fx é igual à derivada parcial de u em relação a x com o sinalzinho de menos na direção y. Menos del u del y na direção j. Menos del u del z na direção k. Vamos colocar o sinal de menos em evidência. Então eu vou somar as três derivadas e colocar o sinal de menos aqui do ladinho de fora. Perceba que nessa análise surge naturalmente o gradiente de u, o gradiente da função escalar u que depende de x, y e z. Portanto, eu posso escrever que o gradiente da função escalar u que depende de x, y e z é del u del x na direção y mais del u del y na direção j mais del u del z na direção k. E com isso, a força F pode ser reescrita como sendo menos o gradiente da função escalar u, a partir dessa relação. E observe as duas expressões aqui ao lado. Nós podemos comparar e extrair mais uma igualdade. Nós vimos que f, o vetor f é menos du dr na direção r versor. E nós acabamos de ver que o vetor f é menos o gradiente da função escalar u. Lembre-se que o gradiente da função escalar é um vetor. Então, comparando essas duas expressões, a gente também obtém que o gradiente da função escalar u, repare que o sinal de menos aqui está aqui também, então o gradiente de u é a derivada da função u em relação a r na direção do versor rzinho.
Essas expressões, todas elas aqui ilustradas, são extremamente importantes no estudo do potencial eletrostático, que é o tema do nosso próximo vídeo. Então, observe bem as expressões obtidas. Bom, a partir de agora, nós vamos fazer uma última análise sobre este vetor, sobre o gradiente dessa função escalar U, que é a nossa energia potencial eletrostática. Bom, perceba o seguinte, eu posso escrever mais uma expressão olhando para essas aqui. Nós temos o seguinte aqui, ó, o produto escalar do vetor F pelo vetor dl é menos du. E eu posso trocar a força, o vetor F, pelo negativo do gradiente de U. Então, se aqui vai entrar o negativo do gradiente de U, menos com esse menos cancela, e eu fico com o gradiente de U escalar dl é igual a du. Perceba que o sinalzinho de menos desapareceu nessa igualdade. E essa expressão ela é extremamente importante para nós interpretarmos um pouco melhor este vetor. Vamos considerar esta situação aqui do lado. Então nós temos uma carga mais Qzão em certa posição do espaço e nós temos uma carga mais Qzinho, por exemplo, que está se movimentando no espaço ao redor da carga mais Qzão. Então nós vamos analisar essa expressão para duas situações. A primeira delas, vamos imaginar que a carga mais Qzinho sofra um deslocamento infinitesimal ao longo desta linha. Esta linha no plano representa uma circunferência centrada na carga mais Qzão. No espaço, nós teríamos ali uma esfera, nós observaríamos uma esfera centrada na carga mais Qzão. Então, admitindo que a carga mais Qzinho sofra um deslocamento infinitesimal ou vários deslocamentos infinitesimais ao longo desta linha, nós vamos observar que a força que age sobre ela, por ser uma força de repulsão neste exemplo, a força está nessa direção e sentido, na vertical e para cima. Porém, o gradiente de U é um vetor que tem a mesma direção da força, porém em sentido oposto. Logo, o gradiente de U está na vertical e para baixo aqui na minha figura. Então, gradiente de U. Perceba que o ângulo formado pelo vetor gradiente de U e dl é um ângulo reto de 90 graus. A repercussão disto nessa igualdade. Este produto escalar, ele é o módulo do gradiente de U vezes o módulo de dl vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. O cosseno de 90 graus, nessa primeira situação, vale zero. Consequentemente, não há variação da energia potencial eletrostática a partir da igualdade acima. E isso acontece para a carga Qzinho se deslocando ao longo desta linha, que representa uma circunferência no plano ou uma esfera no espaço. Então nós podemos chamar a circunferência ou esfera de superfície equipotencial. É uma superfície na qual a energia potencial eletrostática da partícula permanece constante. Uma segunda análise a partir da figura. Vamos imaginar agora que a carga mais Qzinho, vamos colocar aqui uma linha de referência. Então vamos supor que a carga mais Qzinho agora sofra um deslocamento infinitesimal, um dl vetor, na direção do vetor gradiente de U. Então, eu vou observar aqui um dl nessa direção e sentido. Perceba que, mais uma vez, a força eletrostática é um vetor nessa direção e sentido, o gradiente de U é um vetor que possui a mesma direção, porém em sentido oposto. Então, o gradiente de U está nessa direção e sentido. Então, grade U. Muito bem. Perceba agora que o ângulo formado entre o vetor dl e o vetor gradiente de U é 0 grau. O produto escalar, portanto, agora é máximo, porque eu vou ficar com o módulo do gradiente de U vezes o módulo de dl vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. Então, nesta situação,
Quando eu tenho cosseno de 0 grau que vale 1, eu vou obter uma variação da energia potencial eletrostática, uma variação máxima. Consequentemente, ela é diferente de 0. Perceba que a variação da energia potencial é máxima quando o deslocamento infinitesimal, o dl vetor, está na mesma direção e sentido do vetor gradiente de U. Isto significa que este vetor, ele aponta na direção e sentido de maior crescimento da função escalar associada, que é a energia potencial eletrostática. Perceba que o gradiente de U aponta na direção e sentido de maior crescimento, de maior variação da função escalar. Observe como faz sentido. O gradiente de U está apontando na mesma direção radial e apontando para a carga mais Qzão, no sentido de diminuição da distância Rzinho. Perceba, se a distância Rzinho diminui naquela direção e sentido, eu vou ter a máxima variação da energia potencial eletrostática. Um último resultado para nós finalizarmos o vídeo. Perceba também o seguinte: as linhas de força ou linhas de campo elétrico dessa carga pontual positiva são linhas radiais e de afastamento. Então, eu vou desenhar aqui uma dessas linhas, por exemplo. Aqui nós temos uma linha de força ou linha do campo elétrico. Aqui também eu posso desenhar mais uma linha de força ou linha de campo elétrico. São linhas radiais e de afastamento em relação à carga mais Qzão. Observe o seguinte: as linhas de força, elas interceptam as linhas ou superfícies equipotenciais formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Este resultado é extremamente importante, pois se você conhece, a partir de uma configuração de cargas elétricas, a partir de uma distribuição de cargas elétricas, se você conhece o comportamento do campo elétrico no espaço, você consegue também mapear esse espaço desenhando todas as linhas, todas as superfícies ou linhas equipotenciais, a partir do conhecimento das linhas de força ou linhas de campo elétrico, e vice-versa. Com isso, eu encerro a nossa revisão de conceitos. No próximo vídeo nós vamos abordar o potencial eletrostático. Até a próxima!